dia, que Deus abençoe sua vida. Mais um domingo estamos aqui, Assembleia de Deus, Ministério de Belém, setor 70, pastor setorial, pastor David Araújo. E vamos para mais um IBD hoje com o pastor Eude, não é, pastor? Que honra estar junto com a professora Nete. Essa professora é fera. Fera é o pastor Eude. Ah. Hoje estamos com um tema muito interessante, né, pastor? É Nós vamos falar hoje sobre a sutileza, as ideologias contrárias à família. E a gente pretende abordar um assunto mais atual, né, mais claro para a fala de hoje, né, para que todo mundo possa entender de uma forma mais clara, mais objetiva. E, pastor, diz pra gente então, qual que é o modelo de família que a Bíblia... A gente já sabe, tá? Mas de repente algumas pessoas ainda estão em dúvida. Qual que é o modelo então de família que a Bíblia ela apresenta pra gente? O modelo da Bíblia para a família é um modelo monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Indissolúvel. Esses são os princípios da Bíblia. Este é a vontade de Deus para as famílias, para os casais. Nós sabemos que a fraqueza humana e a própria dureza do coração das pessoas e a dificuldade que algumas pessoas têm em relacionar-se com outras acaba provocando separações e esse casamento duradouro pode até durar, mas com outros parceiros, não é? Com outras pessoas. Mas o padrão bíblico seria esse. O ideal de Deus é esse. E é certo afirmar, então, que família é um projeto de Deus? A família é um projeto de Deus, sem dúvida alguma. É uma instituição divina. Não é? Eu até anotei aqui, Nete, o texto de Mateus 19:6, não é? Quando Jesus diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, eu escrevi aqui o seguinte: ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia juntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar. Porque eu já estava uma vez participando de um debate, por acaso, sobre escola dominical também, numa lição de escola dominical com outros pastores. E quando esse assunto veio à tona, o pastor disse assim, o meu colega estava comigo, disse assim: o que Deus ajuntou não separe o homem. Quando não foi Deus que ajuntou? É verdade, tem essas interrogações. Não é vendo? E naquele momento, você sabe que eu acabei sendo contagiado por esse pensamento do colega? Só mais tarde que minha ficha caiu. Quando a Bíblia diz o que Deus ajuntou não separe o homem, não estava se referindo aos casais, mas estava se referindo à instituição da família, a instituição do casamento. Não seria então a escolha do meu parceiro, mas sim a configuração familiar. A escolha está nas nossas mãos, não é? Mas a instituição da família e do casamento foi Deus quem criou. Foi Deus quem criou. Isso é fundamental, né, para a gente conseguir entender e compreender. Porque hoje em dia a família está complicado hoje, né, pastor Eude? Essas ideologias que se apresentam, que desafiam a igreja a pensar de uma nova forma, ou até confundir mesmo, né? Os mais, talvez, alheios à fé, né? Confundir um pouco. E algumas pessoas acabam acreditando, está no meio cristão, é cristão, mas acaba se tornando um simpatizante dessas novas famílias por falta de conhecimento. Então, eu acredito, não sei o senhor, que é um grande desafio para a igreja enfrentar hoje, né, na defesa da família. É porque tem muito a ver também, Nete, com a natureza pecaminosa do ser humano. Que de alguma forma todos nós herdamos, não é, esse pecado original de Adão. Todos nós nascemos com essa pecaminosidade. E essa pecaminosidade, se não há temor de Deus, nos leva a pensar nos prazeres que o sexo oferece. Os prazeres que a relação conjugal, a relação entre pessoas oferece. E muitas vezes esse estado pecaminoso do ser humano o induz a se interessar por essas anomalias que existem hoje. E acaba sendo até uma justificativa do desejo oculto, né? Alguém já quer uma justificativa para fazer alguma coisa, ou para, sei lá, na nossa linguagem evangeliquez, né? Seria para pecar, né? Mas
talvez mudar o contexto familiar acaba sendo uma justificativa, né? Mas é mesmo, é verdade. Porque no fundo, todos nós, crentes ou não, nós estamos sujeitos aos maus pensamentos, aos desejos inconvenientes. Na verdade, essas coisas estão presentes na vida mesmo do crente. E é claro que a vigilância espiritual nos leva a fugir desses desejos. Mas quando você não tem esse temor do Senhor no teu coração, você se torna presa fácil desses desejos que acaba provocando esses rompimentos. Ou seja, nada te limita, né? Não tem limite. Não né? tem limite. Não tem limite. Pastor, é claro que nós estamos falando referente à família com base nas Escrituras. Isso vale para quem acredita nas Escrituras ou para quem é cristão. Agora, para quem não tem as Escrituras como base de vida, isso não vai fazer a menor diferença, né? Porque a gente sabe que até a nossa Constituição, ela foi criada a partir dos princípios judaicos cristãos, né? Mas mesmo assim, alguns ainda não têm a Bíblia como base para a família, base para a sociedade. Então isso vale somente para o ambiente cristão. Mas pessoas que não têm a Bíblia como base, que não têm o cristianismo como uma religião de fé, eles estão desculpados então de tudo isso que eles praticam, dessa forma de enxergar a família, ou de qualquer forma há uma consequência para isso, tanto para a vida pessoal quanto para a sociedade? Eles não estão desculpados, não há ninguém desculpável diante de Deus, não é? Porque Deus se manifesta através da sua criação, como diz a palavra de Deus, não é verdade? E além disso, toda pessoa, ela tem dentro de si a divindade. Não é? Deus está presente no coração de todas as pessoas, até dos ateus. Não é? Tem uma brincadeira que o pessoal gosta de contar, que o ateu costuma dizer assim: eu sou ateu, graças a Deus. Isso é boa, verdade, né? Ou seja, né, de qualquer forma, acaba reconhecendo A consciência sempre acusa, né? A consciência sempre mostra que a pessoa está trilhando por um caminho que não é o ideal para a vida dele, né? Mas muitas vezes ele é dominado pelos desejos. Então vamos lá, pastor, vamos para a primeira provocação do dia. Sabendo então que família é um projeto de Deus e a igreja ela está aberta para acolher todas as pessoas que querem aceitar Jesus, o nosso falar, em outras palavras, que querem esse novo modelo de vida que é o reino de Deus, que a gente apresenta, que a gente vive, né? Nós cristãos temos duas nacionalidades, né? Nós temos a terrena e a do céu. E aí uma não pode sobrepor a outra, ou seja, quando a da terra ela ultrapassa os limites, a do céu, a do reino tem que sobrepor, né? Então, como a gente pode acolher essas pessoas que vêm para a igreja, que vêm para o nosso meio, mas já estão nesse novo formato familiar? Por exemplo, duas mulheres que são casadas, dois homens, como que a igreja vai recepcionar ou tratar sobre esse assunto com essa família? Olha, a igreja tem muita dificuldade para lidar com isso. Mas nós já temos hoje vários exemplos de igrejas que acolhem essas pessoas, sem fugir do compromisso da palavra de Deus, sem fugir dos princípios que Deus estabeleceu para a família. Mas são igrejas que acolhem estas pessoas. Não cabe aqui citar nomes, mas eu tenho um grande amigo aqui na cidade de São Paulo, pastor de uma grande igreja em São Paulo, que os cultos dele recebem uma quantidade enorme de mulheres lésbicas, de homossexuais, de gays, porque ele acolhe bem essas pessoas. A igreja, a equipe de recepção é treinada para receber bem essas pessoas, para acolher bem essas pessoas. Mas o que eu acho interessante no caso desse pastor, porque tem outros casos diferentes, no caso desse pastor, é quando ele diz assim: nós amamos essas pessoas que fogem dos padrões divinos, mas nós não abrimos mão dos princípios de Deus. Ele não abre. Então,
o que ele diz? Ele diz o seguinte, que com muito amor ele prega contra estas práticas homossexuais e etc., que existem entre nós. Mas ele não deixa de falar a verdade. E por outro lado, ele acolhe essas pessoas nas reuniões públicas da igreja, mas ele não as torna membros da igreja, sem que essas pessoas se afastem desses relacionamentos diferentes daquele que Deus estabeleceu entre um homem e uma mulher. Ou seja, a igreja ela deve recepcionar essas pessoas, deve acolher, porém, para ser membro dessa igreja, ou enfim, ela precisa então tomar decisão, né? Ela precisa deixar a prática, mesmo, porque a gente sabe que mesmo quando a pessoa, um homossexual, ele larga a prática do homossexualismo, ele ainda pode ter esses desejos, né? Por exemplo, um homem que gosta de um outro homem. Ele vem para a igreja, não, eu quero um compromisso de ser cristão, não quero saber disso. Só que ele não tem vontade de estar com a mulher, ele não quer se casar com a mulher, porque o que ele faz, o sentimento dele em relação ao outro homem, ele reprime. Pelo Espírito Santo ele consegue dominar, isso. Mas ele não tem vontade de estar com a mulher. Isso pode acontecer? Isso acontece. E é interessante que na igreja isso acontece entre nós com outras situações pecaminosas também. Um exemplo que sempre me vem à memória nessas horas são daquelas pessoas que são, como é que eu diria, elas têm um desejo sexual exacerbado, exagerado. Eu conheço, por exemplo, casais que se separaram porque a mulher não suportava a intensidade com que o marido desejava relacionar-se com ela. E ela não suportou aquilo, teve que se separar dele. Perfeito? Então, nós temos pessoas assim na igreja com esses desejos muito fortes, mas que controlam. Eles se controlam. Eles não traem a esposa, ou a esposa não trai o marido, mesmo que um ou outro não os satisfaça sexualmente, porque eles têm um compromisso com Deus. Então, se nós entendemos isso, que isto ocorre em outras situações de práticas pecaminosas, por que nós não podemos crer nessa mesma ação do Espírito Santo para proteger aqueles que têm tendências homossexuais? Não é verdade? Agora, um erro que a igreja comete é querer casar essas pessoas. É incrível, as pessoas, a igreja chegou a esse ponto, quer dizer, não são todas, graças a Deus que os tempos vão melhorando o entendimento da igreja, mas durante muito tempo, a primeira preocupação da igreja, quando um homossexual se dizia, ou uma mulher lésbica se dizia liberta, né, dos desejos e tinha controle, era arranjar um casamento para essa pessoa. Eu concordo com você, eu acho que ela só deve se manter solteira. É igual Paulo fala, né? A orientação de Paulo, né? Paulo fala. Mas na verdade, talvez a igreja querendo solucionar um problema, arrumava um outro, né? Arrumava outro. É maior, né? Mas é incrível. A gente sabe também, pastor, que para essas pessoas, para quem tem alguma dificuldade, tanto nessa área quanto em outras, como o senhor falou, existe tratamento, né? E a igreja, ela pode orientar nesse sentido. A gente espera que Deus liberte as pessoas, mas a medicina é de Deus também, né? Então, por exemplo, procurar um psicólogo, um psiquiatra, usar remédios que ajudam nesse sentido, seria interessante. Ou não, a gente deve esperar só que Deus faça alguma coisa. Concordo. Eu, quando estava preparando, ou estudando essa lição, como você também estava do seu lado preparando, e eu estava lá do meu lado, também procurando entender, porque é uma lição difícil, né? Difícil. Eu encontrei uma palavra de um pastor sueco chamado Olof Edsinger. Ele é o secretário-geral da Aliança Evangélica Sueca. Não é? E ele disse uma coisa muito interessante. Perdão. Ele disse assim, é importante como cristãos
não marginalizarmos as pessoas do movimento LGBTQIA+. Não é? Mas olhar para eles com o amor de Cristo. E aí ele diz assim, também não devemos negar às pessoas que, por motivos justificados, tenham a necessidade de receber tratamentos médicos e psiquiátricos. Então é necessário, em alguns casos é necessário. Porque, infelizmente, na igreja é muito forte o pensamento de que todas as pessoas com esses distúrbios sejam consideradas pessoas possuídas por demônios. É parecido com a depressão, né? Na verdade, são pessoas que estão possuídas por algum espírito ruim. Pode ser também seta maligna? Pode, porque a gente sabe que esse mundo está tomado pelo diabo. Mas também há outras soluções, né? Há outros caminhos que a gente pode pedir ajuda, né? Porque há tendências de algumas pessoas com esses distúrbios que a gente percebe que ninguém sabe explicar como. Não tem ainda, nem a ciência, a psicologia. Nem a ciência, nem a psicologia consegue explicar, entender. Eles buscam respostas, mas que não são comprovadas a respeito disso. Então, nessas horas, nós temos que ter a mente aberta para compreender, conforme você disse, que a pessoa pode ter esta tendência, mas como aceitou a Cristo como Salvador, como tem uma vida com Cristo e como observa a palavra de Deus, obedece os mandamentos de Deus, essas pessoas, com a ajuda do Espírito Santo, exercem um grande controle físico, não é? Emocional, do aspecto do desejo, controla tudo isso, porque o Espírito Santo ajuda essas pessoas, mas no fundo, permanece aquele desejo controlado, dominado, não é? Pelo Espírito Santo, mas permanece. Não é demônio. Então, até porque nós também temos alguns desejos que a gente precisa do Espírito Santo para a gente dominar, né? Não é verdade? Às vezes, por um exemplo, às vezes alguma pessoa fala alguma coisa pra gente quer revidar. Puxa, tá errado, eu vou falar. Mas a Bíblia ensina que a gente deve ter uma resposta branda, a gente precisa pensar antes de falar. Paulo fala pra gente tomar cuidado nas palavras. E a gente vai também dominar talvez essa natureza que a gente tem, ou essa personalidade forte, né? Vamos supor, o pastor fala alguma coisa, eu não me refreio, eu não me controlo, no meio do culto eu levanto a mão e falo, não é assim. Ia causar prejuízos, né? Eu não preciso me controlar. Não que eu seja assim. Mas a gente precisa se controlar. Então, às vezes a gente coloca lupa em determinados fatores, problemas da sociedade que a gente pode enxergar como os problemas, mas na verdade a gente esconde outros, né? Que tem a mesma intensidade, que sem a ajuda do Espírito Santo causaria estrago parecido ou maior ainda, né? Você sabe o que já aconteceu comigo nesse aspecto que você levantou? Já aconteceu do Espírito Santo me ajudar a não reagir. Eu suportar, né? Engolir sapo, como dizia-se antigamente. E depois, quando eu chego em casa, eu chego tão chateado comigo mesmo, achando que eu devia ter respondido. Que eu devia ter dado uma resposta. A altura, né? A altura. Eu não deveria levar barato, né? Como se diz. Eu deveria ter reagido, mas a verdade é que Deus nos ajuda nessas horas e nós precisamos entender que a nossa natureza espiritual, né, celestial que temos em nós, ela realmente funciona nesses momentos. Funciona. É verdade. É o que Paulo fala, né? As nossas armas não são físicas, não são carnais, né? Elas são espirituais em Deus. E isso é interessante. Às vezes a gente passa até mal, né? Mas a gente fica feliz porque a gente conseguiu vencer. Aí depois que o sangue esfria, a gente agradece por Deus ter nos ajudado, porque provavelmente as consequências poderiam ser bem terríveis para a nossa própria vida. Né? Vamos então para a próxima provocação, pastor Eude. Eu vou aproveitar-me do senhor hoje. Olha, não faça isso. Qual a orientação para um casal cristão
que ele criou seu filho dentro dos padrões bíblicos, dentro dos padrões cristãos, mas que mesmo assim esse filho se reconhece como não binário, ou como um homossexual, ou como LGBTQ, ou enfim, como que a gente pode orientar esse casal cristão? Olha, a primeira orientação que eu acho que nós devemos dar a um casal que tenha um filho ou uma filha nesta situação é acolhê-los. Acolher esse filho, acolher essa filha. Nós temos um exemplo aqui no nosso setor de uma moça que foi criada com todos os princípios da palavra de Deus e hoje ela vive com outra mulher. E a mãe sofre muito. E elas ficam às vezes se perguntando assim, onde foi que eu errei? E quando ela estava conversando comigo e Gessi, sobre essa tristeza do coração dela, eu disse para ela assim, você não errou. Você fez o que era certo, você semeou a boa semente no coração da sua filha. Sabe o que você deve fazer? O que você está fazendo? Acolhê-la. Então, esta mãe não desprezou a sua filha, não abandonou a sua filha, porque ela crê que a palavra de Deus que ela ensinou a filha, aquela palavra não vai voltar vazia, aquela semente um dia vai germinar e vai dar fruto. Agora, não é o que muitos pais fazem. Muitos pais abandonam os filhos. Seria por falta de conhecimento? Não sei se é falta de conhecimento, porque será que essas pessoas não conhecem os ensinos claros de Jesus, que nós devemos amar a todos? Nós devemos amar até quem fala mal de nós, devemos amar nossos inimigos, devemos amar quem nos maltratam, e não vamos amar um filho ou uma filha que, por alguma razão que não dependeu de nós, se desviou do bom caminho que a Bíblia estabeleceu para ela. Não é verdade? Acho que as pessoas sabem. Eu tenho a impressão que a própria natureza da pessoa de não querer dar o braço a torcer, que leva a tratar mal um filho ou uma filha nessa situação. Não podemos, temos que acolhê-los. Mas, deixa eu provocar um pouquinho mais. Mas o senhor sabe que antigamente, assim, que eu digo uns 40 anos atrás, tinha algumas situações na família que era vergonha. Por exemplo, se a filha ficasse grávida antes do casamento, os pais geralmente jogavam fora de casa. Isso. Uma filha grávida. É verdade. Né? Era vergonha para a família. Mesmo esse pai e essa mãe amando essa filha, então para eles não... os vizinhos, a sociedade não falarem mal, e jogava ou mandava para outro lugar, mandava para algum internato, alguma coisa. E se tratando então, nesse caso do homossexualismo, será que essas famílias, porque a gente tem um caso e outro que a gente sabe dentro das nossas igrejas, mas a gente tem mais. Tem muitos que não se fala, né? Que não se apresenta. Seria então o caso que talvez essas famílias sentissem vergonha? E se fosse o caso deles sentirem vergonha por causa desse filho, dessa filha, como a gente, então, na verdade o acolhimento não seria então só para esse filho homossexual, seria também para essa família? Seria 2 problemas para a igreja tratar? Como que a igreja então vai administrar tudo isso? É verdade. A igreja tem que ter um amor de Deus muito latente, muito grande para conseguir lidar com estas coisas. Porque eu sei que o maior medo dos pastores não é nem no lidar com essas pessoas, é a influência que esse acolhimento pode trazer sobre os outros mais fracos, que estão enrustidos dentro da igreja, não é? Conforme você mencionou. A gente conhece alguns casos, mas há muitos outros que nós não conhecemos. E aí vem aquela velha ilustração do tomate podre numa caixa de tomate. Não é? Se você não retirar o tomate podre da caixa de tomate lá na Sergesp, aquele tomate podre vai levar os outros tomates a apodrecer também, a se estragar também. Então você tem que tirar aquele tomate para manter toda a caixa de tomate sadia. Então, infelizmente, isso está presente na mente de muitos líderes evangélicos. Sim.
Então, eles não querem pagar o preço do acolhimento, eles preferem se ver livre daquela pessoa para não pôr em risco o restante do rebanho. Não é verdade? Esse é o caminho mais fácil, mais cômodo. Mas aí nós estamos esquecendo de que o valor de uma alma excede as riquezas deste mundo. E nós estamos desprezando uma alma preciosa aos olhos do Senhor para poder manter o nosso status quo. E pode ser que essa pessoa acolhida, ela se regenere de tal forma, o Espírito Santo atua, ela dá liberdade para o Espírito Santo atuar de tal forma, que ela se torna uma mensagem viva, um testemunho, um exemplo para outras pessoas. É verdade, é verdade. Pois é, pastor. Vamos então para frente. Na nossa igreja, eu sempre costumo dizer que os problemas que aparecem, que a gente conversa, que a gente discute ou trata, é sempre da nossa igreja. Eu nunca falo de outra. Então, porque eu não estou lá, estou aqui, né? Mas eu deixo claro sempre que eu amo a minha igreja. E meu esforço sempre é ajudar a minha igreja no que for necessário, né? No que for preciso. Mas nós temos uma última provocação aqui, que é o seguinte. Baseado no que nós sabemos sobre Jesus, e aí a gente vai abordar um pouquinho do que a gente sabe sobre a vida de Jesus, como que ele lidou sobre vários assuntos, né? Claro que a Bíblia não fala diretamente sobre isso. A gente não tem, né, uma passagem que Jesus está tratando de alguma coisa exatamente assim, né? A gente não tem. A gente tem no total que a gente tira algumas informações, né? Mas como o senhor acha que Jesus trataria ou se relacionaria com esse modelo familiar reconhecido hoje, juridicamente, na sociedade? Como o senhor acha que Jesus trataria, conversaria ou traria o discipulado para essas pessoas? Você sabe que Jesus foi um homem que contrariou a jurisdição da época, né? Contrariou as leis da época, né? E a briga de Jesus com os fariseus, escribas e saduceus era exatamente porque Jesus não apoiava o suporte legislativo que eles traziam consigo, não é verdade? Então, eu acho que Jesus não levaria em consideração o que dizem as leis do país, mas levaria em consideração os valores éticos do cristianismo que ele estava naquele momento criando, não é verdade? Que esses problemas que nós vivemos hoje e estamos discutindo na escola dominical deste domingo, são problemas que sempre existiram, está claro quando você lê os livros do Pentateuco. Verdade. Porque ali há clara descrição dessas anomalias do relacionamento humano. Está ali descrito com muitos detalhes. Não é? E então Jesus viveu uma época em que todos esses princípios da lei, tratando desses casos, estavam em vigor. Só que o que a lei determinava era a morte. Não tinha escapatória, né? Então, como não tinha escapatória, jamais um caso desses se tornaria público e viria a ser registrado nos evangelhos. Porque quando os evangelhos foram escritos sobre a égide do Antigo Testamento. Não é? O Antigo Testamento estava em vigor. Jesus pregou com o Antigo Testamento nas mãos. Paulo e os demais apóstolos e líderes da igreja primitiva também pregaram com o Antigo Testamento nas mãos. O Novo Testamento já é um privilégio nosso. Não é? Eles não tiveram esse privilégio. Eles que produziram para nós esses princípios que hoje nós encontramos no Novo Testamento. Eu acredito que seja esta razão porque a Bíblia não registra Jesus tratando desses casos. Mas é muito provável que ele tenha cuidado de pessoas envolvidas com esses problemas. Nesse sentido. Agora, a gente sabe que, como a gente falou no começo,
para alguns pastores, para alguns cristãos, isso é demônio, é espírito ruim. O senhor acredita que seja mesmo ou não? Eu acredito que em alguns casos, sim. Todos não. Alguns. Eu não generalizaria. Ei, palavra eu acho que nós não podemos generalizar. Eu não acredito que todos os casos sejam, porque nós sabemos comprovadamente que há pessoas com essas tendências e que até muitas delas lutam contra essas tendências, batalham contra isso e não conseguem se livrar. Não conseguem se livrar. Mas com a ajuda do Espírito Santo conseguem não viver na prática do pecado. Não é? Não sei se o senhor conhece, essa pessoa, até posso falar o nome, com uma pessoa pública, que ela pregava bastante, Lana Roder, eu acho que o senhor ouviu falar. Sim. Inclusive ela abriu uma igreja agora, eu até ouvi alguma coisa. Esses dias eu estava num debate sobre qual é a base cristã, a base bíblica, para defender a causa dos homossexuais. Ou seja, a igreja, Jesus também aceita os homossexuais, homem com homem, mulher com mulher. Tanto que ela se casou com uma mulher, né? Ela se separou do marido. O caso dela, na verdade, foi esse que o senhor falou. Ela veio para a igreja, tinha esse problema, ela se casou, casaram ela para tentar resolver o problema, ela ficou um bom tempo na igreja. Mas depois ela se assumiu homossexual, se separou do marido e casou com uma mulher. E ela abriu uma igreja. E ela disse que existem bases bíblicas para defender que aí Cristo também aceita o homossexualismo da forma que ele é, da família, dentro do formato de biologia de gênero, homem com mulher com mulher. O senhor acha que tem alguma base bíblica que o senhor acha que tem, que eles podem pegar para isso? Não há nenhuma base bíblica. Né? Não. O que eles fazem, na verdade, é tomar versículos da Bíblia isoladamente e dar uma interpretação própria a esses versículos. Como, por exemplo, que no original aquela palavra não é homossexual, não é sodomismo, coisas desse tipo. Mas eles não consideram a Bíblia como um todo. Não é? Como boa teóloga que você sabe que nós não podemos interpretar a Bíblia ou estabelecer nenhuma doutrina com base em um versículo. Exatamente. Nós precisamos de pelo menos 2 ou 3 versículos falando aquele assunto para que você possa afirmar que aquilo é uma doutrina bíblica. Não é? E todos esses desvios teológicos nessa área, em outras áreas, são sempre firmados em textos isolados da Bíblia. Por isso que eu gosto muito das novas Bíblias, como a NVI, a NVT, a nova tradução na linguagem de hoje, a mensagem. As novas Bíblias, elas não trazem os versículos separados como as Bíblias antigas, um embaixo do outro. Elas optaram por trazer a Bíblia organizada por parágrafos. Por parágrafos. Os versículos estão identificados, mas ali dentro do versículo, dentro do parágrafo, os versículos estão marcados, mas o texto está mantido a ideia central do pensamento bíblico. Quando você não toma um versículo isoladamente, mas considera o que vem antes e depois do texto, o chamado famoso contexto, não é? Pós-texto. Não é? O contexto. Então, esse problema deixa de existir. Tá certo? Agora, quando você toma a Bíblia isoladamente, você vai observar que todas as heresias teológicas que há no mundo é baseada na Bíblia. Exatamente. Sempre em um versículo isolado. O interessante é que, mesmo eles negando alguns ensinamentos das Escrituras, mas eles pegam a Bíblia como base para formar uma outra doutrina, né? O primeiro erro deles é não considerar o Antigo Testamento Bíblia. Seria história. Porque o Antigo Testamento é muito claro a respeito disso, você não escapa. Mas como eles escapam do que a Bíblia diz no Antigo Testamento? Dizendo que nós vivemos na era do Novo Testamento. Que o que vale para nós é o Novo Testamento e não o Antigo Testamento. Quando, na verdade, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. E o Antigo é a base para o Novo. É a base para o Novo. E sem o Antigo não existiria o Novo. Lógico,
não é? Então, os princípios estabelecidos na Bíblia no Antigo Testamento são válidos para nós hoje também, não é verdade? São válidos para nós hoje também, mas evidentemente que eles ignoram completamente o que a Bíblia fala sobre isso no Antigo Testamento e tomam um versículo isolado do Novo Testamento, porque existem outros também que eles não levam em consideração, ou então fazem como fez aquele pastor lá de Brasília, né, que escreveu uma nova Bíblia, a chamada Bíblia Inclusiva, aonde ele simplesmente modifica o sentido original da Bíblia e usa palavras que são favoráveis ao homossexualismo. Isso é sério, né? Isso é sério. complicado, né? É verdade. Pastor Eudes, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor deve conhecer pessoas, assim, eu conheço, eu tenho amizade com algumas pessoas que aderem a esse novo modelo de família e de vida. Eu gosto muito deles, são muito legais. São pessoas extremamente simpáticas. Na faculdade eu tinha alguns amigos, inclusive na minha sala de teologia no Mackenzie, nós tínhamos alunos homossexuais e estavam lá estudando com a gente tratava muito bem dentro do contexto, né? Nós tratávamos muito bem. Mas eu já me fizeram essa pergunta, eu quero fazer essa pergunta para o senhor, então. Vamos supor que um desses amigos eu pergunta, olha, o senhor gosta muito desse amigo, e ele fala assim, olha, eu sou homossexual, mas eu amo a Deus. O senhor acha que Deus vai me mandar para o inferno por eu ser homossexual? Talvez não praticante. De vez em quando, ou por gostar de ver, de assistir, mas talvez eu não pratico. Mas eu gosto, eu sou simpatizante desse modelo. Eu vou para o inferno por causa disso? Olha, eu tenho uma postura que alguns colegas não gostam, mas eu não vejo motivo para mudar o meu posicionamento a respeito disso, que é o seguinte: eu não decido por Deus. Quem decide o destino final da pessoa é Deus. Então, eu não tenho como dizer se uma pessoa vai para o inferno ou não, porque o amor de Deus é tão grande que esse amor não leva em consideração o contexto geral da vida da pessoa, mas leva em consideração o momento de arrependimento e de afastamento da prática do pecado. É isso que Deus leva em consideração. Foi isso que aconteceu com o ladrão na cruz. Que Jesus o salvou, embora ele não tenha sido crente em momento algum na vida. Era marginal até a morte, né? Estava ali por ser bandido mesmo. E, no entanto, o amor de Deus o alcançou ali. Porque naquele momento, às vésperas de morrer, de ter as suas pernas quebradas, até para antecipar a sua morte, ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador dele, né? Da vida dele. Então, esse momento nós não sabemos, nós não acompanhamos, nós não conhecemos. Não é verdade? A pessoa sofre um acidente e esse acidente o leva à morte, mas até que a morte chegue, esta pessoa não pode ter um encontro com Deus de arrependimento, etc. Então, eu diria que não cabe a nós dizer quem está salvo e quem não está salvo. Uma vez aqui na igreja, numa pregação, eu disse algo que escandalizou muita gente. Quando na minha pregação eu disse que tanto o céu quanto o inferno vai surpreender quem vai chegar lá. E eu citei um exemplo que alguns colegas não gostaram, quando eu disse assim: você pode chegar no céu e encontrar um padre católico lá no céu, e você vai olhar para ele e vai dizer, não acredito que você está aqui, padre católico no céu? Eu falei, mas você também, se você for para o inferno, você pode se surpreender ao encontrar lá um pastor. E você vai dizer, você, fulano, pastor, está aqui no inferno? Não é? Então, tanto o céu quanto o inferno reservam essas surpresas para quem estará lá ou cá, não é verdade? E as pessoas não gostaram muito de eu ter dito isso, porque na mente dessas pessoas um padre está definitivamente condenado ao inferno. Eu não creio
creio que Deus olha dessa forma, não é? Esse é um assunto que eu acho que mexe com a estrutura de muita gente, né? Yes. Porque nós temos uma ideia, aprendemos, né? E eu não julgo, não, nem menosprezo a nossa educação cristã da geração passada, porque nós estamos sentados nos ombros deles, né? Nós, na verdade, aprendemos muita coisa com eles. Que eu sempre falo com o pessoal da teologia. Muita coisa hoje a gente não tem que trazer um conceito ruim sobre eles, mas corrigir algumas coisas. A gente precisa corrigir algumas coisas, né? Agradecer a eles pelos ensinamentos que eles nos deram. Eu sou muito grata ao meu pai pelo ensinamento que eu tive, mas tem algumas coisas que a gente vai precisar corrigir, né? E talvez um desses seria essa forma da igreja enxergar o não cristão, ou aquelas pessoas que ainda não conseguiram talvez dar o fruto do Espírito, né? Que seria esse amor que Jesus fala, né? Como o pastor está falando sobre parábolas agora, né? O pastor Levi, que seria acolher lá a pessoa caída, né? Que está lá precisando de ajuda. Às vezes a gente já está condenado, não tem mais jeito, está cheio de demônio. E a gente larga a mão porque a gente não quer gastar tempo com essas pessoas, ou não quer seguir o exemplo de Jesus, né? Quer parar, você deixar suas coisas de lado para gastar tempo com essa pessoa, para que ela consiga também se levantar e enxergar o caminho da verdade. Talvez esse modelo, essa forma de enxergar da igreja, ela deve sofrer alguma alteração, né? A gente precisa aprender um pouco com o olhar de Jesus, né, para essas pessoas. Claro, o senhor pode me corrigir se eu estiver errada. Você me fez lembrar meu pai. Meu pai, como seu pai também, seu pai é pastor. O meu foi pastor, né? O meu já dorme no Senhor, meu pai. E eu me lembro, na minha juventude, ajudando meu pai na igreja, que naquela época nós instituímos o que hoje é praxe nas igrejas, que são os grupos de louvor, ou momentos de louvor. Naquela época, na década de 70, isso era inadmissível numa igreja Assembleia de Deus. Não podia ter grupo de louvor? Não tinha um grupo lá na frente cantando corinhos, etc., como a gente tem hoje, e é até o momento, o auge do nosso culto, né? Aqui na nossa igreja, antes das pregações, sempre a nossa equipe de louvor, que é maravilhosa, né? Ela prepara o coração das pessoas para receber a palavra que vem em seguida. Isso é maravilhoso. Naquela época não existia. E quando eu fui conversar com o papai sobre formarmos um grupo de louvor na igreja, o papai disse assim, eu não acho que é pecado. Ele falou, eu não acho que é pecado, mas eu não consigo aceitar. Não consigo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Conte com o meu apoio. Pode formar, pode cantar, pode até bater palmas. Pode bater palmas. Agora, só não espere que eu cante e bate palmas com você. Sábio, né? Compreendeu? Então, isso trouxe um avivamento enorme para a igreja, porque Deus fala com as pessoas através da música. A música é um momento muito importante em nossos cultos. E com isso nós conseguimos segurar os jovens na igreja. Eu fico tão feliz de olhar para a nossa igreja e ver ela lotada de adolescentes, porque no meu tempo não tinha. Não tínhamos grupo de adolescentes. Por quê? Porque os filhos dos crentes, quando chegavam na adolescência, se desviavam. Não tinha espaço, né? Não tinha espaço, eles se desviavam. 11, 12 anos era a idade que as pessoas deixavam Jesus. Então, você tinha um grupo de jovens bem raquíticozinho, não tinha adolescentes e nem tinha grupo de crianças cantando na igreja, como a gente tem hoje. Não havia nada disso. Com esta pequena introdução na nossa liturgia de um momento de louvor, de cantar batendo palmas, nós conseguimos segurar a juventude da igreja. Então, o número de jovens desviados diminuiu drasticamente, como nós atraímos para a nossa igreja muitos jovens e muitos adolescentes. Então, foi uma coisa linda demais, maravilhosa. E hoje,
se você for a esta igreja lá no Rio de Janeiro, você fica impressionado com o tamanho do grupo de jovens e de adolescentes. Né? E como as crianças são cuidadas e tratadas, como aqui também na nossa igreja isso existe de uma forma muito bonita. Né? Então é isso que você está dizendo. O meu pai dizia, minha cabeça, eu não consegue conceber isso, mas eu também não consigo ver isso como pecado. Então você tem liberdade, pode fazer, você não vai me ver condenando o pessoal cantando e batendo palma e etc. E depois, mais tarde, lá estava ele batendo palma também, cantando com a gente, como eu. Ele foi percebendo que os tempos eram outros, né? Eu estava até conversando com o seu papai esses dias, quando ele estava defendendo o jeito antigo de se viver na Assembleia de Deus. Eu estava dizendo para ele assim, pastor, o senhor precisa se lembrar que nessa época que o irmão tem saudades, aquilo era novidade, era inovação. Nós tocávamos reco-reco nos cultos, batíamos pandeiro, tocávamos acordeon, perfeito? Violão, não tinha bateria, não tinha guitarra, mas tinha bandolim, tinha cavaquinho, tinha triângulo. Eu bati muito triângulo e tudo isso era novidade. Novidade. E falei para ele, quer ver uma outra novidade do nosso tempo, uma outra inovação do nosso tempo? A formação de banda de música. Não é? E que se tornou uma marca registrada da Assembleia de Deus. Qual é a igreja Assembleia de Deus hoje que não tem a sua banda de música, né? Os músicos. Né? Mas a gente fica com saudade desse tempo, mas não para analisar que naquela época era novidade. Era novidade, né? Era coisa nova. Meu pai é fantástico, só que ele defende os tempos antigos. Defende. Eu passo apurada com ele. É verdade. Mas meu pai é fantástico. Eu costumo brincar com ele dizendo que ele é meu irmão. Porque ele é Martins, eu também sou Martins, né? Será que são família, não? Pois é, até brinquei com ele, somos irmãos. Pastor, nós estamos caminhando para o final, mas tem um assunto aqui para a gente finalizar que eu gostaria que o senhor desenvolvesse para a gente. O papel dos pais, então, para esses filhos, porque eu acho que a situação maior, no caso da nova formação familiar, está entre adolescentes e jovens, que é uma fase de experiência, né? E eles são motivados e convidados diariamente a experimentar o novo, diferente. Por exemplo, tem uma pergunta que rola entre eles assim, principalmente nas escolas. Como que você vai saber se você é ou não homossexual se você não experimentar? Né? E aí isso mexe com eles, né? Porque eles são orgulhosos, querem dizer que tem que ter uma resposta pronta, né? E a igreja, como uma entidade, tem um papel na sociedade, ela tem um papel primordial na sociedade, porque a gente não trabalha com remédios, nós trabalhamos com a pessoa, né? Claro que, como a gente já disse no começo, nós reconhecemos o trabalho da medicina. Se for necessário, a gente orienta a procurar um profissional da saúde, mas o que nós trabalhamos é a pessoa, é a mente, é o ensinamento, é o acolhimento. E como a gente vai ajudar esses pais, então, a aconselhar esses filhos a educar? Porque, por exemplo, hoje está complicado porque muitos pais, por necessidade de trabalho, a mãe ela precisa trabalhar fora. Né? É uma nova forma, a gente não tem como fugir disso. É privilegiado pessoas, por exemplo, no meu caso, eu sou privilegiada em poder cuidar dos meus filhos. Eu deixei o trabalho secular para cuidar dos meus filhos, né? Tem 2, por um certo período de tempo, mas eu sei que eles vão crescer e eu volto para minha vida depois, profissional. Mas tem muitas mães que não conseguem fazer isso, então é a escola que vai educar, é a babá, é a tia, é a avó, é a creche. Então, como que a gente vai ajudar essas famílias aqui na igreja, quando eles vêm, trazem seus filhos para a igreja, porque a gente tem um celularzinho também, né, que alguns, porque o filho é bastante agitado, então para o filho ficar quieto, para a criança ficar quieta, às vezes até adolescente você vê com o celularzinho da igreja, vendo joguinho. Como que a gente vai ajudar esses pais? Claro que a gente não vai pegar a responsabilidade desses pais de educar esses filhos, mas ajudar na orientação de educar e de trazer esse conhecimento bíblico para essas crianças, para os adolescentes jovens, para que eles permaneçam na igreja, né? É verdade.
Você está falando e eu estou lembrando da minha adolescência, da minha juventude, como eu dei trabalho para o meu pai. Sério, o senhor não parece não, pastor Olha, Deus. E é interessante que a minha mãe, eu sou do tempo da correia, da vara, né? Da cinta. Da cinta, como se diz aqui, né? E eu ficava tão constrangido quando minha mãe dizia que eu não merecia. A mãe dizia, eu sempre fui um filho tão bom, tão bonzinho, eu batia tanto nele, eu batia com a vara de goiabeira e tal. O Beto, que é meu pai, ele chamava Alberto, chamava ele de Beto, Beto batia nele com a cinta e tal, ele nunca mereceu, sempre foi um menino tão bom. E eu ficava com os meus botões dizendo assim, eu digo para ela ou não? Mas, as minhas travessuras, as artes que eu cometia, não é? Então, eu acho assim, que nós precisamos sacrificar o nosso próprio conforto, o nosso próprio descanso para dedicar um tempinho para os filhos. Eu estou aposentado, mas eu trabalhei a vida inteira como executivo, dirigindo empresas. Foram 48 anos de trabalho. Uma vida. E, olha, às vezes eu viajava e via de longe, às vezes fazia 3, 4 escalas num voo, muitas vezes vindo do exterior, às vezes vindo da região norte do país, o nordeste, e chegava em casa no sábado à noite, cansado, esgotado, querendo no domingo dormir até um pouquinho mais tarde, porque segunda-feira eu tinha que me apresentar de novo no trabalho. Mas olha, na época não era o celular, o despertador, mas eu colocava o despertador para me acordar e eu levantava cedo mesmo, cansado, esgotado, ia na cama de cada filho, dos 3 filhos que nós temos, e eu acordava um por um, com muito carinho, com muito amor, para levá-los para a escola dominical. Fazia isso, porque eu entendia que se eu não pagasse esse preço, eu ia perder meus filhos. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é, mesmo chegando em casa cansado, esgotado do trabalho, eu sempre gastava um tempinho com eles. Sentava com eles na sala, vamos conversar um pouquinho, conversava um pouquinho com eles, batia um papo com eles, procurava saber como tinha sido o dia dele, ou os dias, que às vezes eu estava 2, 3 dias fora de casa, viajando, e a gente trocava ali figurinhas e conversava e tal, e ali eu orava com eles, e lia um versículo da Bíblia com eles, né? E isso ajudou muito os meus filhos a estarem todos hoje na igreja servindo ao Senhor. Mas eu vi muitos pais que fizeram tudo que eu fiz e perderam seus filhos. Perderam seus filhos. Então, o que eu digo para esses pais é que cada ser humano tem o poder da escolha. Escolhi hoje a quem servir, né? Disse Josué para o povo de Judá. Eu escolhi servir a Deus, né? Com a minha família. Nós vamos servir ao Senhor. Mas, às vezes, o filho, com toda a orientação, com todo cuidado, com toda atenção, se desvia para o caminho mau. Talvez seja alguma companhia, né? Alguma influência. Pode ser companhia que a gente não conhece, que a gente não acompanha, coisa que está acontecendo na vida dele que você não tem acesso, que ele esconde. Então, eu entendo assim, que se você deu aos seus filhos toda a dedicação que devia dar, sacrificou-se por eles e os educou com os valores cristãos firmados na palavra de Deus, você deve ter a consciência tranquila que você fez o seu papel de pai e mãe. Não se deve como é que é a palavra que diz? Tem uma palavra para isso, né? Você não devia se sacrificar, não. Você não devia se condenar pelo destino que o filho ou a filha escolheu. Né? Porém, não deixe de amá-los e de acolhê-los. Sempre. E se precisar, buscar ajuda da igreja, né? Buscar ajuda. A gente está aqui para isso, né? Olha,
É impressionante como a igreja ajuda. Quando se busca, ajuda. Tem muitas pessoas. Graças a Deus, hoje, a nossa igreja, ela tem muitas pessoas preparadas para tratar outras pessoas, não é? A psicologia, a psicanálise, a própria psiquiatria são ramos da ciência que conquistou muitos cristãos. Nós temos muitos profissionais nessas áreas da mente, né? Que cuida da mente, cuida dos sentimentos das pessoas, e essas pessoas estão sempre prontas para ajudar as pessoas, não é? O importante, né, pastor, é não desistir, né? É não menosprezar ou jogar. Porque às vezes quando os pais eles se encontram nessa situação, por vários motivos, né? Ou talvez por não saber lidar com o problema, acaba tendo algumas ações que, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, né? Então, acho que o amor, o acolhimento, sei lá, pedir ajuda sempre é válido. Nunca desprezar, né? Mas dizer palavras que pode piorar a situação, né? Palavras ofensivas, né? Maldizer, mas sempre buscar, então, o acolhimento, né? E amar esses filhos, porque se Jesus amou a gente, né? Que é pecador, faz tudo errado, Jesus amou, né? Como não amar um filho, né? Mesmo com uma escolha dessa, né? Que seria contrário aos padrões cristãos, né? Que é aquilo que a gente acredita. Precisa amar, né? Precisa amar. Talvez um pouquinho mais. É verdade. Então vamos à conclusão, pastor Elton? Vamos lá. O senhor trouxe a conclusão para a gente, para abençoar as nossas vidas? Chegou o final de mais uma lição, um assunto muito importante. Difícil, mas muito importante, que é o que a gente está vivendo hoje. Né? E a gente precisa tratar, não tem? A gente precisa conversar sobre isso, né? É verdade. Você fez uma conclusão muito bonita. Fez conclusão? Você escreveu uma conclusão muito bonita. Então, fica à vontade. Mas a minha conclusão, eu anotei o seguinte, na minha conclusão da lição de hoje. A nossa família é o bem maior que Deus nos deu. Nesse sentido, a lição de hoje nos convidou a um compromisso com Ele, Deus, e com a nossa família. Oremos pela nossa família. Vamos estabelecer uma meta de ensinar a palavra de Deus sistematicamente e a cultivar os valores da Bíblia no lar. Ser exemplo. Exemplo. Fala muito mais, né? Olha, o exemplo dos pais tem levado muitos filhos à ruína espiritual. Infelizmente. Então, nós precisamos cultivar os valores no lar entre nós. Eu gosto muito quando as minhas noras conversam com Gessi e fala assim, olha, meu marido é igual ao chefe. Elas me chamam de chefe, né? Fala assim, meu marido é igual ao chefe. Porque ele aprendeu com o pai tratando você, falando com Gessi, né? Via ele te tratando e ele me trata da mesma forma, não é? Então, ser um exemplo para os filhos é uma coisa que me deixa muito feliz, de saber que mesmo sem eu perceber, meus filhos estavam me observando e prestando atenção como eu me relacionava com o Gessi durante todo o tempo que eles estiveram em nossa casa vivendo conosco. É tempo de buscar a presença de Deus em família. É tempo de viver na presença do Espírito Santo em família. E o senhor falou que o casamento é indissolúvel, né? O senhor estava com 51. 51. E um ano e pouco de casado, né? E é algo que talvez tenha perdido valor nesses últimos dias no meio cristão, né? As pessoas não dão tanto valor ao cônjuge. Porque a gente tem dificuldade mesmo, né? E não tem casal que não tem dificuldade, né? Mas o valor à família, o enfrentar as dificuldades, e sempre com amor, com carinho, né? O Espírito Santo atuando, cuidado com o que fala, cuidado com o que faz, com os gritos em casa, né? A gente perde o controle, cuidado com os copos que as crianças estão observando, os filhos estão vendo. Aprender a pedir perdão. Desculpa, perdão. Desculpa. Isso, eu tenho um filho pequeno,
E às vezes eu tô lá na sala falando baixinho com meu marido lá no quarto. Às vezes é um assunto, ele fala, não, não é isso não, lá no quarto. Eu falo, amor, você tá vendo? Ele tá ouvindo tudo, ele aprende tudo. Talvez seja um momento, então. Aprender a dizer, eu errei. Né? São segredinhos que não é tão fácil. Não. Nem para o marido, nem para a esposa. Mas que marcam a vida dos filhos. E faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. Então, para finalizar, lembrando que nós amamos as pessoas, acolhemos as pessoas, homossexuais estão convidados, a igreja está de portas abertas, né, para vir, para receber Cristo, mas lembrando também que nós não abrimos mão dos princípios bíblicos, né? Cristo não negocia seus princípios, a igreja também não, né? Mas nós amamos essas pessoas, estamos abertos para receber, né? Para conversar, dialogar, e fique aí o convite, né? E o Espírito Santo está sempre à disposição dessas pessoas para ajudá-las a superar as suas fraquezas. Isso é perfeito. Deus abençoe, pastor Eudes. Valeu. Despedir do povo. Que benção. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Esperamos que esse papo que nós tivemos aqui possa ser de bênção para a vida de todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Um abraço a todos. Uma pena que acabou. Deus abençoe, mas pastor Eudes congrega aqui na nossa igreja, e sempre está trazendo palavra, ensinando a gente nos cursos da noite. Então fica o convite. Deus abençoe e bom domingo a todos. Amém. Deus abençoe, pastor. Show.